A campanha presidencial está marcada para 3 de outubro de 2022. Hoje é 26 de agosto de 2021, portanto, há um mês e um ano da eleição. No entanto, a campanha parece já estar nas ruas, ou pelo menos na alta cúpula da grande mídia, a chamada mídia hegemônica ou oligárquica. Vejamos aqui esse site Brasil 247, que dá um panorama nas suas notícias de primeira página do andamento dessa campanha já devidamente real e não mais virtual. Então diz que Folha de São Paulo, Jornal Paulista, ataca Lula em editorial e contesta as suas vitórias judiciais. Jornal da Família Frias minimiza o significado das vitórias judiciais de Lula e sinaliza que jogará artilharia pesada contra o ex-presidente durante a campanha. Mais embaixo, aqui está o outro competidor de Lula, não é? O Jair Bolsonaro, o atual presidente, dizendo que gasolina a R$ 7,00 motiva pedido de impeachment de Bolsonaro na própria Record, a Rede Record de televisão, do Edir Macedo, o bispo da Universal. Inflação descontrolada no Brasil gerou protesto em reportagem da Record, que é bolsonarista, contra o governo federal. Em seguida, a apresentadora falou que o jeito é andar de bicicleta. Quadro mental de Bolsonaro é para lá de preocupante, escreve William Vac. Malu Gaspar diz que Brasil virou República das Bananas. O site Brasil 247, que perfila ali uma tendência petista e uma posição de independência em relação ao mercado, diz aqui, em meio a essa matéria, que o editorial desta quinta-feira da Folha avisa que tratará Lula não como o inocente, que foi preso político e passou 580 dias encarcerado a partir da decisão de um juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas como um inimigo. Uma sequência de vitórias judiciais abriu o caminho para uma nova candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, mas está longe de dirimir as questões sobre o passado e o futuro do líder petista. Escreve o Jornal dos Frias. O Jornal dos Frias aí se refere à família do Otávio Frias, tanto do velho e fundador da empresa Otávio Frias, quanto a do filho, do Otávio Frias Filho, que foi diretor muito tempo até o seu falecimento recentemente. O jornal, ele trabalha uma posição meio que à esquerda, mas na hora H está sempre com a direitona. Isso é que é impressionante. Tanto é que, como diz aqui, esse próprio Brasil 247, relembrando a posição da Folha na época da eleição do Bolsonaro. Então diz aqui, Folha admite que Bolsonaro representa um custo para a economia brasileira. Jornal contribuiu para a ascensão do bolsonarismo ao impedir que seus jornalistas o classificassem como extremista de direita. Aí diz no corpo do material, o jornal Folha de São Paulo, que durante a campanha de 2018 proibiu que seus repórteres classificassem Jair Bolsonaro como extremista, reconheceu neste domingo que ele representa um custo gigantesco para a economia brasileira.
Do Lula a gente passa para o Bolsonaro, quando a mesma matéria de gasolina a R$ 7 motiva pedido de impeachment do presidente. Nem mesmo a Record, de Edir Macedo, que é um dos grupos de comunicação mais bolsonaristas do país, consegue esconder a realidade da revolta da população brasileira diante da alta de preços. Na realidade, essa alta de preços pode derrotar o Bolsonaro, não é? Porque eles realmente estão explodindo nos supermercados, nas farmácias e principalmente na gasolina. Aqui só fala no aumento de R$ 7, né, que está na maioria dos estados. Mas em grande parte dos estados, segundo outra reportagem da Folha, diz que o preço já está 7,35. E nesse diapasão a gente vai poder chegar à eleição de 2022 com a gasolina a R$ 10. Lembre-se de que só este ano houve nada menos que 9 aumentos da gasolina. Aí você pode até querer atribuir o problema ao Bolsonaro, mas não é o Bolsonaro. O problema aí é o poder econômico, não é? A estrutura, o establishment econômico que justamente afastou a Dilma Rousseff, levou aquela campanha midiática e até popular, entre aspas, para derrubar a presidente. Foi justamente para derrubar a política que defendia preços razoáveis para o petróleo, para os combustíveis, para o gás de cozinha, que, como Lula se orgulha de dizer, nunca houve um aumento sequer durante seus 8 anos de governo. E a gente sabe que o preço da gasolina, os reajustes, eram bem mais brandos do que os atuais, justamente por causa daquela política de defesa do interesse nacional. E que foi derrubada, não é, por causa, não é, justamente, né, daquilo que estava criando prejuízos para as grandes multinacionais, que são, na realidade, os patrocinadores, né, e financiadores daqueles que são chamados sócios privados da Petrobras, que são os principais beneficiados da tal política, porque esses preços absurdos do petróleo só aumentam os dividendos desses sócios privados, mas que na realidade são grandes representantes dessas multinacionais. Então, uma reportagem sobre a gasolina acima de R$ 7 levou uma cidadã a pedir o impeachment de Bolsonaro, enquanto a apresentadora da Rede Record disse que o jeito agora é andar de bicicleta. A alta da gasolina no Brasil é consequência do golpe de Estado contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2016, que foi feito para que a renda do petróleo brasileiro fosse transferida para os acionistas privados. Olha, eu nem tinha lido o restante desse material, mas já sabia, não é? Porque todos nós que a gente acompanha mais ou menos a política brasileira e internacional sabe que o fundo da questão de todas aquelas manifestações que começaram em 2016 era justamente para derrubar a Dilma, ou seja, o modelo econômico do PT, do Lula e da Dilma. Então diz que a alta da gasolina é consequência, né, deste golpe, que foi feito para que a renda do petróleo brasileiro fosse transferida para os acionistas. O usurpador Michel Temer nomeou Pedro Parente, do PSDB, para executar esta mudança, e nem mesmo Jair Bolsonaro, né? Os amigos internautas às vezes confundem que eu estou favorecendo o Bolsonaro quando eu faço esses comentários, mas não é, que a gente tem que separar o joio do trigo. Por quê? Porque quem patrocina essa
campanha, essa estratégia de aumento dos preços, é justamente o esquemão que derrubou a Dilma e que continua aí com o Bolsonaro, e que é a continuidade do Michel Temer, que pode ter como outra continuidade o Dória e o próprio Bolsonaro. Então, o usurpador Temer nomeou Pedro Parente, não é, para executar estas mudanças, e nem mesmo a Jair Bolsonaro e seus generais conseguiram reverter esta política que suga recursos dos brasileiros e transfere os acionistas da estatal. A gente recorda que o Bolsonaro tirou lá aquele Castelo Branco, que era um homem lá, um Chicago boy, que se orgulhava de ser amigo do Paulo Guedes. Ele tirou e não adiantou nada, o preço da gasolina continuou. E foi para lá um general que também se revelou totalmente impotente.